Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Ezequiel. Parte 4. Restauração de Israel, do capítulo 33 ao capítulo 39. Do capítulo 33, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 31. Nova missão do profeta. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que esse homem, vendo vir a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população, todo aquele que escutar o seu som sem lhe dar atenção, e então venha a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e todavia não tomou precaução, é ele responsável pelo que lhe há de vier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva sua vida. Suposto ao contrário, que a sentinela veja vir a espada, não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha a tirar a vida de alguém, este, é certo, perecerá devido à sua iniquidade, mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás este oráculo de minha parte. Se eu disser ao pecador que ele deve morrer e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado, mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido a seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Possibilidade de conversão. Filho do homem, dize aos israelitas: não cessais de repetir, são os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós. Eis porque pereceremos. Como poderemos nós subsistir? Dize-lhes isso. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Por que é vez de perecer, ó casa de Israel? Filho do homem, dize a teus compatriotas: no dia em que o justo vier a pecar, a sua justiça não o salvará. Do mesmo modo, a malícia do pecador não há de fazê-lo sucumbir, se ele, um dia, renunciar à sua perversidade. Não, o justo, desde que haja cometido delito, não poderá viver em virtude de sua justiça. Ainda mesmo que eu lhe tenha declarado que ele viveria, se ele praticar o mal confiando em sua justiça, nenhuma de suas boas ações será computada. Ele morrerá por causa de suas faltas. E, ainda mesmo que houvesse eu afirmado ao pecador que ele haveria de morrer, se, renunciando ao mal, ele praticar a justiça e a honestidade, se ele devolver o penhor que exigiu, se restituir o que roubou,
Se observar as leis que dão vida, e se abstiver de todo o mal, ele viverá e será preservado da morte. Nenhum delito que tenha ele cometido será computado. Ele viverá porque terá observado a justiça e a honestidade. Teus compatriotas dizem que o proceder do Senhor não é justo. É o deles que não o é. Se um justo abandonar sua retidão para cometer o mal, ele morrerá. Se o mal renunciar à sua malícia para praticar o bem e ser honesto, ele viverá por esta razão. E vós ousais dizer que o modo de proceder do Senhor é injusto. Será segundo os atos de cada um que vos julgareis, ó israelitas. Anúncio da queda de Jerusalém. No 12º ano, no 5º dia do 10º mês de nosso cativeiro, um fugitivo de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está tomada. Ora, a mão do Senhor se achava posta sobre mim na noite precedente à chegada desse fugitivo, e pela manhã, no momento em que ele chegava, o Senhor me abriu a boca. Tendo-me sido aberta a boca, meu mutismo cessou. Oráculo sobre os judeus que permaneceram na Judéia. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, os habitantes das ruínas de que se acha coberto o solo de Israel dizem: Abraão estava sozinho quando ele se apossou dessa terra. A nós, que somos numerosos, ele a deixou em partilha. Responde-lhes, pois: Eis o que diz o Senhor Javé: Comeis a carne com sangue, ergueis os olhos para os ídolos, derramais o sangue, e tereis a possessão da terra? Vós os fiais em vossa espada, cometeis abominações, manchais cada um de vós a mulher do próximo, e é vez de ter a possessão da terra? Eis, dir-lhes-ás, o que diz o Senhor Javé: Por minha vida, aqueles que habitam as ruínas tombarão sob o gladil. Aquele que vive no campo, eu o lançarei como pasto às feras, e aqueles que estão nos fortes e nas cavernas morrerão de peste. Assim farei da terra uma desolação e uma solidão, o que porá termo ao orgulho que ela concebia de sua força. As montanhas de Israel ficarão desoladas de tal modo que ninguém mais passará por elas. Então se saberá que sou eu, o Senhor, quando eu houver feito da terra uma triste solidão por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, teus compatriotas falam de ti ao longo dos muros e nas portas das casas. Vinde, dize um ao outro entre vizinhos, vinde escutar o derradeiro oráculo do Senhor. Depois eles acorrem em multidão até ti, sentam-se diante de ti, ouvem o que dizes, mas não o põem em prática. Eles só fazem o que lhes agrada e só procuram o próprio proveito. Tu és para eles como um cantor romântico, dotado de bela voz, que toca bem o seu instrumento. Escutam o que dizes, porém não o põem em prática. Entretanto, quando tudo isso se realizar, e eis que está em vésperas de acontecer, saberão que houve um profeta no meio deles. Oráculo contra os pastores infiéis. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Dize-lhes a esses pastores esse oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé: Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matais as reses mais gordas e sacrificais. Tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, a doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas.
Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues à pilhagem e serviram de pasto às feras, pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios, por isso escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas de sua goela, de modo que não mais poderá devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé. Vou tomar eu próprio o cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acham no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso num dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países, para reconduzi-las a seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as apacentarei em boas pastagens, pois elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas, sou eu que as farei repousar, oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei. A ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa, apacentá-las-ei todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor Javé. Vou julgar entre ovelha e ovelha, vou julgar os carneiros e os bodes. Não vos bastava pastorear numa excelente pastagem, para que calqueis ainda aos pés o resto do prado? Não vos bastava beber as águas límpidas, para que calqueis ainda o resto com os pés? E minhas ovelhas devem comer o que pisastes e beber o que sujastes? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé. Vou julgar entre ovelha gorda e magra, porque tendes batido o flanco ou a espada, e ferido com vossos cornos todas as ovelhas fracas até lançá-las fora. Eu irei em socorro de minhas ovelhas para poupá-las de serem atiradas à pilhagem e julgarei entre ovelha e ovelha. Para pastoreá-las suscitarei um só pastor, meu servo Davi. Será ele quem as conduzirá às pastagens e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, enquanto o meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Sou eu, o Senhor, que o declaro. Eu concluirei com elas um tratado de paz, suprimirei as feras de sua terra, de sorte que possam habitar o deserto com segurança e dormir nos bosques. Farei deles e das imediações de minha colina uma bênção. Farei cair chuva em tempo oportuno. Serão chuvas de bênção. As árvores dos bosques darão seus frutos e a terra dará o seu produto. Viverão com segurança na terra. Quando eu tiver rompido as cadeias de seu jugo e os houver livrado das mãos de seus tiranos, eles saberão que sou eu o Senhor. Não mais serão pilhados pelas nações, nem devorados pelas feras. Habitarão a terra com segurança, sem serem incomodados mais por ninguém. Farei crescer para eles uma vegetação luxuriante que constituirá o seu orgulho. Não haverá mais fome devoradora na terra, não mais sofrerão os insultos das nações. Saberão que sou eu o Senhor, que sou seu Deus, e que eles, os israelitas, são meu povo, oráculo do Senhor Javé. E vós, minhas ovelhas, vós sois homens, o rebanho que apacento, e eu sou o vosso Deus,
Oráculo do Senhor Javé.